compostos que apresentam dois carbonos quirais iguais, você não pode usar a fórmula. Se você usa a fórmula, você vai achar um total de isômeros óticos do composto completamente diferente do que é real, do que é a realidade. Então, eu estou te dando o exemplo aqui do ácido tartárico, que é o ácido da uva. Esse ácido tartárico aí, quem começou a estudar ele detalhadamente foi o Louis Pasteur. Pasteur, ele pega o ácido tartárico e cristaliza o ácido tartárico e passa a ter cristais com formatações diferentes. Cristais... Oi, Mariana. Cristais com formatos diferentes, que quando ele levava no microscópio, ele via direitinho que um era diferente do outro. Então, pelo processo mecânico, ou seja, pela catação, ele foi separando. Imagina naquela época, né? Final do século XIX, imagina. Ele fazendo a catação, separação visual daqueles cristais que eram iguais ou diferentes. Então, depois ele leva para o polarímetro e vê a capacidade de um cristal ser desviador oficial para o lado direito e o outro cristal que desviava o plano da luz polarizada para a esquerda, né, formatos ou ângulos de desvio diferentes. Daí começou a análise de toda a isomeria ótica, que culminou na farmacologia que nós temos hoje aí. Tá? Então, começando aqui para você, representando os dois carbonos quirais iguais, o ácido tartárico está aí, beleza, dois carbonos quirais iguais. Esse ácido tartárico conhecido com o nome de ácido 2,3 dihidroxibutanoico. São 4 carbonos, 2 grupos carboxila e 2 grupos álcool. Só um minutinho que hoje está danado aqui. Desculpa, gente, mas a cachorra hoje está atacada aqui. Então, esse ácido tartárico, usualmente conhecido como ácido tartárico, mas o nome oficial dele é o ácido 2,3-dihidroxibutanoico. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei se você se lembra da aula passada, bem passada, por sinal, né? 15 dias que a gente não se encontra. Eu vou pegar esse composto aí, vou colocar ele verticalmente representado, vou colocar ele em pé. Mas antes disso, antes de colocar ele em pé, eu vou fazer com que, vamos considerar, como nós não temos o polarímetro, a gente vai considerar que a hidroxila presa à direita do carbono quiral, ela, a hidroxila, será responsável pelo desvio do plano da luz polarizada para a direita em 30 graus positivo. E claro, caso a hidroxila esteja à esquerda do carbono quiral, o desvio será para a esquerda menos 30 graus. Então é uma sugestão minha para que a gente, sem o polarímetro, possa perceber se o composto é destrógeno ou se é levógeno. Então, no momento que eu coloco esse composto em pé e eu projeto no espelho plano, o que eu vou perceber? Que na hora que eu projeto o composto no espelho plano, eu tenho, no primeiro caso, observa, no primeiro caso, as duas hidroxilas à esquerda do carbono quiral. Projetado no espelho, eu passo a ter uma imagem completamente oposta, ou seja, as duas hidroxilas à direita do carbono quiral. Assim, nós temos duas hidroxilas à esquerda do carbono quiral. Se cada hidroxila consegue desviar o plano da luz polarizada em menos 30 graus, obviamente nós teremos um ângulo de desvio do composto número 1 de menos 60. Se é menos 60, nós estamos considerando que seja o composto número 1 um isômero óptico levógeno. Caso a hidroxila, no caso do composto 2, esteja à direita do carbono quiral, cada hidroxila será responsável pelo desvio do plano em mais 30 graus. Portanto, o desvio desse composto número 2 seria mais 60. Então, o número 1 seria um composto isômero óptico ativo levógeno, e o composto número 2, um isômero óptico ativo destrógeno. Se nós misturarmos na mesma proporção, o que a gente chama de mistura equimolecular, o composto 2 com o composto 1 na mesma proporção, eu terei uma mistura oticamente inativa chamada racêmica. Então, a mistura oticamente inativa chamada racêmica nada mais é do que a mistura de dois enantiômeros. Dois enantiômeros, dois isômeros ópticos ativos que se anulam. Assim, nós teremos uma mistura racêmica. Entretanto,
Se nós pegarmos esse composto, vamos ver se você se lembra, se nós pegarmos esse composto, que tem 2 carbonos quirais, representados pelas 2 mãos do Fará, e a ligação sigma, que une os 2 carbonos quirais da molécula do ácido tartárico. Se a gente fixa um carbono e gira o outro, você passa a ter uma outra representação espacial. Se você fixa um carbono, o carbono de cima, o carbono quiral de cima, e gira o carbono quiral de baixo, você passa a ter a representação número 3, que vai ser projetada no espelho e vai gerar o composto número 4. Entretanto, perceba que o composto número 3, ao ser projetado no espelho e formar o composto número 4, o composto 3 terá uma hidroxila situada à direita do carbono quiral, provocando assim um desvio do plano da luz polarizada para a direita, em mais 30 graus. E, ao mesmo tempo, dentro da mesma molécula, uma hidroxila agora situada à esquerda do carbono quiral, sendo responsável pelo desvio de menos 30. Ora, dentro da mesma molécula, eu tenho um desvio mais 30 e um desvio menos 30, é natural que este desvio final seja zero. Zero significa oticamente inativo. Então, o composto 3 é oticamente inativo. Tão inativo quanto a mistura racêmica. Só que existe uma diferença. A própria palavra mistura já te mostra que eu tive que associar 2 substâncias antagônicas, 2 substâncias destrógena e levógena, para ser capaz de formar uma mistura inativa. Este composto 3 não. Ele dentro dele mesmo existe uma inatividade. Então, a própria estrutura é inativa. Então, nós dizemos que esse composto 3 é uma substância praticamente inativa. Se nós projetarmos o composto 3 no espelho, é claro que a gente vai ter a imagem do composto 4. E se você calcula o desvio no composto 4, você vai ver também o desvio zero. Uma hidroxila voltada para a esquerda, uma hidroxila voltada para a direita, o desvio zero. Se o composto 3 tem um desvio zero, e se o composto 4 tem um desvio zero, é claro que o composto 3 e o composto 4 são iguais, né? Eles não são isômeros, gente. Eles são iguais, rigorosamente iguais. 1 e 2 são diferentes, porque 1 desvia menos 60 e o 2 desvia mais 60. 3 e 4 são iguais. Se eles são iguais, eles não são isômeros. Conceito de isomeria. Compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Aí eles são iguais. Então, o composto 3 e o composto 4, na verdade, é um composto só. Então, ele é chamado, por esse motivo, de meso. Quando a inatividade ótica ocorre dentro da molécula, ou seja, na substância, é um meso. Quando a inatividade ótica ocorre através de uma mistura, isso nós chamamos de racêmico. Então, a diferença do meso para o racêmico é que o meso é uma substância oticamente inativa, enquanto que o racêmico é uma mistura oticamente inativa. Mistura tem fórmula? Não. Por isso que mistura racêmica não é isômero. Meso tem fórmula? Tem, porque é uma substância. Sendo uma substância, é considerado um isômero. Tem gente que não aceita isso de jeito nenhum. Tem gente que fala assim, não, eu não aceito falar que o meso é isômero. Claro que é. Compara o 2 com o 3. O composto 2 tem um desvio de mais 60 e o composto 3 tem um desvio zero. Tem ou não tem desvios diferentes? Ora, se tem desvios diferentes, são compostos diferentes. E se são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. Se você tomar um medicamento que tem uma substância meso, por exemplo, ele vai ser ineficaz no seu organismo. Por quê? Ele vai ser como se fosse um placebo. O cara te dá água e fala assim, você tomou um medicamento maravilhoso. Aí você introjeta em você mentalmente, assim, isso aí é um medicamento que vai me curar. E cura. Você sabe que quem comanda o nosso organismo é o cérebro. Então, esse composto meso, ele não tem atividade sobre o nosso organismo. Daí dizermos que, em algumas situações, o medicamento que faz bem para você, para Julinha Rímolo, por exemplo, não vai fazer para mim. Por quê? Você vai pesquisar, ou é por questões de absorção, por questões de não aceitação do organismo, ou é mesmo pela contaminação da substância que é ativa com uma substância eticamente inativa. Então, isso vai minimizar ou vai tornar ineficaz a terapêutica do princípio ativo no seu organismo. Estou falando demais, hein? Putz, grila. Vamos em frente.
Mudando o slide, então, esse composto aí com dois carbonos quirais iguais, o ácido Ah, foi. só uma coisa. O meso é uma substância oticamente inativa. Isso, E o racêmico é uma mistura oticamente, que você e falou, inativa. Os dois são inativa. inativos. Tá, Só que o racêmico, para ser formado, eu preciso de duas substâncias juntas, na mesma proporção, para formá-lo. O meso eu não preciso misturar nada, porque a própria substância já tem uma inatividade interna. Por isso que eles falam em alguns livros, eles falam assim, o meso é oticamente inativo por compensação interna, ou seja, dentro da própria molécula não existe desvio. E o racêmico é oticamente inativo por compensação externa, ou seja, eu tive que misturar duas substâncias para tornar mistura inativa. Tá? tá, beleza. Mariana que me perguntou? Oi. Ah, conheci a voz, tá vendo? É porque eu estou sem o chat, né? Por isso que eu estou falando isso. Deixa eu aceitar. Alguém que chegou. E Carlinha, beleza. Agora deu certo, hein, Carla? Agora deu, hein? No slide atual, então. Ah lá. Então, gente, voltando ao nosso assunto, eu tenho aqui a isomeria ótica em compostos com dois carbonos quirais iguais. Portanto, você nunca deve usar a fórmula 2 elevado a n. Guarda isso, pelo amor de Deus. Não usa essa fórmula, não. Se você usar a fórmula, você faria 2 elevado a 2. Aí você acharia 4 isômeros óticos ativos. E você viu comigo ali agora que nessa situação eu só tenho 2 isômeros óticos ativos, o destrógeno e o levógeno. Portanto, este ácido tartárico, como ele tem dois carbonos quirais iguais, compostos que têm dois carbonos quirais iguais, sempre apresentarão um isômero ótico ativo chamado destrógeno, um isômero ótico ativo chamado levógeno e um isômero oticamente inativo chamado meso. Daí dizermos que compostos com dois carbonos quirais iguais sempre possuirão ou apresentarão três isômeros óticos, dois ativos e um inativo, tá? Eu estou colocando nesse slide a diferença entre o meso e o racêmico, dá uma olhadinha aí. Eu falei tanto de manhã, agora que eu estou dando uma hidratada aqui, porque senão já era. A diferença do meso, do racêmico para o meso. Ó, Mariana, o racêmico é uma mistura oticamente inativa, enquanto que o meso é uma substância oticamente inativa. Primeira diferença, uma é racêmica, uma é mistura, outra é substância. Segundo, o racêmico vai acontecer em qualquer situação de isomeria ótica, em compostos com carbonos quirais iguais, em compostos com carbonos quirais diferentes, qualquer situação. Já o meso só vai acontecer em compostos que têm dois carbonos quirais iguais. Tem gente que me pergunta assim, e três carbonos quirais iguais? E quatro carbonos quirais? Se você puder fazer a tua próxima aula para mim, para outra semana, um composto que tenha quatro carbonos quirais iguais e nenhum carbono quiral diferente, você me fala que eu vou te dar um prêmio. Tá? Vou te levar lá na IUPAC para poder fazer você... Vou fazer um busto seu para química. Você vai revolucionar a química. Racêmico não é isômero porque é uma mistura. Meso é isômero porque é uma substância. Então, gente, para que eu possa ter isômero, eu tenho que ter substância. Por quê? Substância tem fórmula. Por quê? Porque o conceito de isomeria, compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Racêmica é mistura, a mistura não tem fórmula. Qual que é a fórmula do xixi? Qual que é a fórmula da areia? Qual que é a fórmula do sangue? Qual que é a fórmula da Coca-Cola? Coca 2, Cola 3? Qual que é a fórmula do xixi? Xi2? Não existe. Então, mistura e substâncias são diferentes nesse sentido. Eu explicaria para o meu sobrinho de 2 anos e meio, para a minha netinha que vai nascer, ela fala assim, vou falar, qual é a diferença de substância e mistura? Simples. Substância tem fórmula química, mistura não. Beleza? Esterizomeria é ótica em compostos cíclicos. Aí eu queria que você realmente prestasse atenção, dobrasse a sua atenção. Eu sei que você sabe isso. Quem estudou isso ano passado vai se lembrar disso.
Isomeria ótica em compostos. Deixa eu só pegar uma folhinha aqui, que acho que eu vou precisar da folhinha para te mostrar algumas coisinhas aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tá aqui. Isomeria ótica em compostos cíclicos. Beleza. Te dou um composto como exemplo, 1,2 de cloro ciclopropano. Cadeia fechada, 3 carbonos. 1,2 de cloro, um cloro no carbono 1 e um cloro no carbono 2. Vou abrir a estrutura para você. Ó, pronto, a estrutura está aí. Se eu perguntar para você se tem carbono quiral ali, você vai falar assim, pô, claro que tem, né, Fará? Como é que eu vejo carbono quiral mesmo? Será que vocês conseguem enxergar isso aqui que eu estou te mostrando? Tá dando para ver aí? Fala para mim, dá um retorno aí para mim. Pode abrir o microfone, que eu não estou vendo o chat, não. Tá difícil ver? Mas você tá mostrando na folhinha? Isso aqui, no meu, esse composto. É, Tá dá pra vendo esse ver. É composto? só o pessoal fica a tela. Hã? Sai lá e fica lá de baixo. Dá pra ver, sim. Dá sim? Dá. Uhum. Quer que aproxima? Tá bom assim. Tá bom. Se eu perguntar se esse carbono aqui, gente, presta atenção, hein? Eu quero perguntar a vocês se esse carbono aqui é quiral, ó. Se ele é quiral, o que você vai fazer? Você vai ver que ele está preso a um cloro, ele está preso a um hidrogênio. E é um composto de cadeia fechada que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Isso aqui é o oxigênio. Então eu falo que são 6 vértices, em um número par de vértices. Para eu poder saber se ele é quiral, eu vou passar um eixo assim, ó, dividindo o plano ao meio. Aí eu sei que o cloro é diferente de hidrogênio, perfeito. O que está acima do eixo que eu passei é diferente do que está abaixo do eixo que eu passei. Então isso é um carbono quiral. Se esse composto tem carbono quiral, esse composto tem isomeria ótica. Ponto final. Se ele tem isomeria ótica, ele vai gerar um destrógeno e vai gerar um levógeno. Ponto final, é isso que você precisa saber. Agora, eu estou te dando um composto com 2 carbonos quirais. Olha ali. Vê se dá para você ver. Eu vou escrever para você aqui, vamos ver se você consegue aceitar a minha explicação. Se você não conseguir aceitar a minha explicação, eu te ajudo. Eu faço tudo de novo. Eu te explico que eu preciso que você entenda isso. Esse carbono aqui é quiral, ó. Dá para ver? Eu vou passar um eixo dividindo o plano ao meio, ó. Nossa senhora, meu eixo está meio torto, né? Esse cloro é diferente do hidrogênio, ó. A parte de cima do eixo é diferente da parte de baixo do eixo. Então, esse carbono é quiral. Vou mudar a cor, só para você ver o que eu vou fazer. Vou fazer um azulzinho aqui. Beleza. Esse carbono, gente, é quiral, ó. Cloro. É diferente do hidrogênio. Vou passar um eixo dividindo o plano ao meio. Cruzes. O eixo mais torto do mundo. A parte de cima do eixo que eu passei é diferente do que está abaixo do eixo que eu passei. Pronto. Eu tenho 2 carbonos quirais. Presta atenção no que eu vou falar. Promete para mim que você vai prestar atenção no que eu vou falar. Chance de aparecer isso na prova para você de 0 a 10, 1. Mas pode aparecer. Presta atenção no que eu vou falar. Ó. Se derem para você um composto, como eu te mostrei na folha, que eu fiz à mão ali, com um carbono quiral, você vai dizer para mim assim, pô, um carbono quiral tem isomeria ótica, tem destrógeno e levógeno. Pronto, acabou. Acabou. Não vai nem discutir. Posso? Bora para outra questão e mete bronca. Agora, se derem um composto cíclico com 2 carbonos quirais, você não vai afirmar que o composto, mesmo tendo carbono quiral, tem isomeria ótica. O que você vai fazer? Você vai ver ali que esse composto tem R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Então, gente, este composto vai ter condições de existir na natureza como cis e trans. Olha que loucura. Repito, se um composto cíclico lhe for dado, se tiver carbono quiral, um carbono quiral, você vai falar, ponto, o composto em questão tem isomeria ótica, destrógeno e levógeno. Acabou. Se derem para você um ciclo com 2 carbonos quirais, você não vai poder dizer direto que o composto tem isomeria ótica.
Por quê? Porque se ele tiver dois carbonos quirais, ele vai ter obrigatoriamente R1 diferente de R2, pode perceber, e R3 diferente de R4. Sendo R1 diferente de R2 e sendo R3 diferente de R4, você vai ser obrigado a representá-lo como cis e como trans. Aí eu vou pedir para você pegar a forma cis e projetar no espelho. Eu vou pedir para você pegar a forma trans e projetar no espelho. Vou ver se eu pego a folhinha aqui para você entender se eu estou com desenho aqui. Deixa eu ver se eu estou com desenho aqui. Não estou com desenho não, mas eu faço o desenho aqui para você. Rapidinho. Eu preciso fazer esse desenho, eu preciso fazer você entender sem decorar. E o pessoal normalmente decora esse troço sem a necessidade de decorar. Dá para entender numa boa. Quer ver? Olha só, rapidinho, gente. Jogo rápido, deixa eu só escrever aqui. Eu vou botar aqui para vocês enxergarem. Caso você não consiga enxergar, eu saio da tela aqui, eu abro a tela, eu faço qualquer coisa para você poder entender isso. Então, vou voltar de novo. Ó, lavagem cerebral. Desculpa, mas vou fazer uma lavagem cerebral com você. Composto cíclico, perfeito. Um carbono quiral, ok. Isomeria ótica, sempre. Um destrógeno, um levótico, acabou. Composto cíclico, perfeito. Dois carbonos quirais, opa. Se eu tenho dois carbonos quirais, sempre eu terei R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Então, indiretamente, eu vou ter ele na forma cis e na forma trans. Ele vai ter isomeria ótica? Depende. De quem? Do espelho plano. Se eu pego a forma cis e projeto a forma cis no espelho plano, eu vou ter esse formato, vê? Vê se dá para enxergar. Mariana, vê se dá. Julinha, vê se dá. Não, Felipe, dá para ver? Dá para ver que a forma cis projetada no espelho plano te dá a mesma imagem? Então, se eu retiro esta imagem e tento colocar sobre a outra, eu consigo. Isso significa que a forma cis possui imagens sobreponíveis. Se a forma cis possui imagens sobreponíveis, a forma cis deste composto não tem isomeria ótica. Porque para ter isomeria ótica, eu tenho que ter compostos assimétricos, compostos cujas imagens não sejam sobreponíveis. Portanto, este composto na forma cis não terá isomeria ótica. Olha que loucura. Agora, se eu pego a forma trans de qualquer composto cíclico, se eu projeto no espelho plano, pô, a própria estrutura trans já vai ser impossível ter imagens sobrepostas. Então, toda forma trans de qualquer ciclo sempre produzirá imagens não sobreponíveis, imagens assimétricas, imagens com atividade ótica. Então, olha só, eu vou abrir o slide aqui para você ver, ó. Forma cis. Ele está escrito ali, inativo. Inativo porque ele não tem isomeria ótica. Eu nem usaria essa expressão, porque eu tirei da internet essa expressão, mas eu nem usaria a palavra inativo. É porque a forma cis não tem isomeria ótica. Tem gente que fala assim, ela é meso. Que meso, rapaz? O meso é só para cadeia aberta. O meso dá para você girar na cadeia aberta. O ciclo não tem jeito de você girar. Como é que você vai girar o ciclo? Então, se alguém perguntar, e este composto é cis? É. Por quê? Porque R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Os grupos mais pesados estão no mesmo lado. Projetado no espelho vai dar a mesma imagem. As imagens serão sobrepostas. Se são sobrepostas, a forma cis não terá isomeria ótica. Agora, se você pega a forma trans e projeta no espelho, você vai ter uma imagem oposta. As imagens são como se eu fosse colocar minha mão esquerda sobre a minha mão direita. As imagens não são sobreponíveis. Significa que a forma trans vai existir na forma destrógena e a forma trans também vai existir como isômero ótico levógeno. E se eu misturar os dois na mesma proporção, eu tenho o racêmico. Oi. Mas aí pode existir um composto que vai ter a isomeria ótica na forma cis também? Pode, desde que os radicais não sejam iguais. Por exemplo, aí nesse caso, Mari, eu tenho cloro e cloro, tá vendo? Vamos imaginar R1 e R3.
eles são iguais, então a forma cis nunca terá isomeria ótica. Agora, se eu tivesse, por exemplo, cloro e hidroxila, aí sim, a forma cis, mesmo sendo forma cis, teria isomeria, porque as imagens não seriam sobrepostas. Entendeu? Ah, tá. Tá, então isso aí é Aham, muito aí, específico? Oi, pode perguntar. ele pode perguntar assim, quantos. Como é que eu vou falar? Estereoisômeros. Quantas. Não, eu tô com dificuldade de formular a pergunta. Tipo assim, quantas formas de isômeros? E aí, no caso, tipo, esse vai apresentar, e eu posso colocar ou só cis, ou só a trans, ou cis e trans, né? É só Vou, analisar. vou te ajudar na pergunta? Posso elaborar, te ajudar na elaboração da Pode. pergunta? Ele Aham. pergunta assim, o composto 1,2 de cloro ciclopropano aparece com quantas formas geométricas? Quantos isômeros geométricos? Você vai dizer cis e trans, ponto, acabou. Ele vai te perguntar assim, quantos isômeros óticos o composto 1,2 de cloro ciclopropano possui? Tua resposta. Ele existe somente isomeria ótica na forma trans, concorda? Aham. Aí você vai falar assim, resposta, 2. Aí ele vai falar assim, quais são eles? Quais são os isômeros óticos? Sua resposta, transdestrógeno e translevógeno. Deu para Ah, entender? Terceira entendi. pergunta, Mari. Muito legal você me perguntar isso, porque dá para a gente dar uma viajada bacana nisso. Quantos estereoisômeros, ou seja, isômeros espaciais, esse composto possui? Você fala, pô, quantos estereoisômeros? Você fala, meu Deus, o que esse cara, esse viadinho tá falando? Quantos estereoisômeros significa isômeros geométricos e óticos? Concorda comigo? Uhum. Resposta: 3. Por que 3? Porque o cis só pode ser cis, não tem ótico nele. O transdestrógeno e o translevógeno. Tem gente que conta assim, Ah, cis e trans, beleza. depois destrógeno e levógeno. Está errado. É porque o destrógeno e o levógeno só pode existir se o composto estiver na forma trans. Tá, beleza. De verdade? A gente vai fazer exercício lá na Uhum. frente, eu fiz isso. Eu coloquei uns exercícios para a gente analisar, vocês vão ficar legais, mais inteirados disso, porque são exercícios bacanas. Então, esse composto, olha lá, esse composto apresentará 3 estereoisômeros, ou seja, isômeros espaciais. O cis, que seria, né, o geométrico, o trans, geométrico destrógeno, que é ótico ao mesmo tempo, e o trans, que é geométrico e ótico ao mesmo tempo, que é o levógeno. Cis, trans D e trans L. Nossa, eu estou falando demais, hein? Isomeria do destrógeno e do levógeno. Eu trouxe esse slide para vocês para a gente pensar junto, uma vez que já foi perguntado isso em prova. Inclusive no PISME. Acho que uns 3 anos ou 4 anos atrás apareceu isso na prova do PISME. Por que o destrógeno e o levógeno são isômeros? Por que o destrógeno e o levógeno podem ser considerados compostos de substâncias isômeras? Vamos lembrar? Vamos lembrar. Vamos lembrar do cis e do trans? Vamos. Lembrando do cis e do trans. Por que o cis é diferente do trans? Porque o cis é diferente do trans, Pará? É porque a reatividade do cis é diferente da do trans. Ah, é? Propriedade química. Porque a polaridade do cis é maior que a do trans. Ah, isso é propriedade física. Ah, porque o ponto de ebulição do cis é maior que a do trans. Ah, isso é propriedade física. Opa! Então, o cis e o trans, que são isômeros espaciais geométricos, eles são diferentes tanto nas propriedades físicas quanto nas propriedades químicas. Pronto, tá bom. Agora, olha só o destrógeno e levógeno. Destrógeno e levógeno, eu botei ali PF, que é propriedade física, PQ, que é propriedade química. Para destrógeno e levógeno, propriedades físicas são rigorosamente iguais. Você pegar o destrógeno do ácido lático, por exemplo, com o levógeno do ácido lático, se você analisar o ponto de fusão de um, vai ser rigorosamente igual ao do outro. Se você pegar o ponto de ebulição de um, rigorosamente igual ao do outro. Se você pegar a solubilidade dele em água, vai ser rigorosamente igual ao do outro. Se você pegar a polaridade de um, é a mesma coisa que o outro. Se você pegar a densidade de um, é a mesma coisa que o outro. Legal?
Propriedade química, reatividade. Eu quero pegar um destrógeno qualquer de um composto aí, do ácido lático, tá? Quero reagir com bicarbonato de sódio. Vou lá no laboratório e reajo. Qual o produto dele? Vai formar um sal, vai liberar gás carbônico e água. Aí eu pego o levógeno, do ácido lático. Aí eu jogo bicarbonato nele. Aí o que vai acontecer? Vai formar sal, vai liberar gás carbônico e água. Gente, as propriedades químicas, as reações que acontecem com o destrógeno e levógeno são rigorosamente iguais, cara. Que diabo de isomeria é essa, pelo amor de Deus? Se as propriedades físicas e químicas são iguais? Simples. A única coisa que difere o destrógeno do levógeno vai ser o desvio do plano da luz polarizada. O destrógeno desvia o plano para a direita e o levógeno desvia o plano para a esquerda. Aí tem aluno que fala assim, e as propriedades fisiológicas? Fala assim, desde quando que propriedade fisiológica é uma propriedade que é analisada pela química? Propriedade fisiológica é outra coisa. Realmente eles são diferentes em termos fisiológicos, né? Um faz bem, um faz mal, um é alimento, outro é veneno. Isso não nos interessa, isso não nos cabe na química. Isso é uma outra frente da ciência que vai estudar isso, não nós aqui na química. Beleza? Eu fiz isso para vocês verem como é que o cis e o trans, por que eles são diferentes, por que eles são isômeros, porque propriedades físicas e químicas completamente distintas, diferentes, enquanto que o D e o L, destrógeno e levógeno, têm todas as propriedades físicas e químicas iguais, exceto o desvio do plano da luz polarizada. Cuidado com isso, tá, gente? Primeiro exercício, pronto para fazer exercício comigo? O álcool primário, de menor massa molecular, que apresenta isomeria ótica. É o letra A, B, C, D, E. Essa questão com a UNITA. Primeira coisa, lendo a questão. Álcool primário significa que o álcool terá hidroxila ligado no carbono saturado primário. Menor massa significa menor número de carbonos. Claro. Que apresenta isomeria ótica. Simples. Tem que ter carbono quiral. Olha a sacanagem da questão. Se você tentou fazer essa questão, com certeza você acertou. Mas, a priori, no primeiro momento, você vai marcar a letra A. A letra A tem 4 carbonos. É um número de carbonos razoável. 4. E tem uma hidroxila no carbono 2. Opa, carbono quiral. Letra A. Ele pediu álcool primário. Na letra A, a hidroxila está presa no carbono secundário. Então, se perguntasse assim, qual é o álcool secundário de menor tamanho ou de menor massa que apresenta isomeria ótica? A resposta é a letra A. Só que a pergunta se refere a álcool primário. Letra B. 2-metilpropan-1-ol. Propan, 3 carbonos. 1-ol, hidroxila no carbono primário. Só que esse 2-metil aí não vai permitir que o composto possua carbono quiral. Portanto, a letra B está fora. 2-metilpropan-1-ol não tem carbono quiral. Só uma perguntinha, só para eu morder meu pão de queijo aqui. A e B são isômeros, sim ou não? Pode falar, que eu não estou vendo o chat. Não, Ou sim. não, acho que não. Monta o botão 2-ol, por favor. Quantos carbonos? Dá para montar? É das 5, né? Botão 2-ol? Match. É a letra 2 ou não, né? É a letra B ou D? Não, quero que você monte a letra Ah, A. tá. Monta a Ah, tô letra A fazendo para outro, mim. foi mal. Você vai ter 4 carbonos e a hidroxila no carbono 2. Achou? 4 carbonos.
10 hidrogênios e um oxigênio. Conseguiu? Ou não? Aham. 2 metil, propan, 1 ol. Propan, 3 carbonos. Metil no carbono 2 mais um carbono. Quer dizer, 4 carbonos. C4H10O. Opa, A e B são isômeros. Beleza. São compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. São isômeros de quê, gente? A e B. O que vocês acham? 5, a sequência. 5 fatores para diferenciar dois isômeros planos. Primeiro é a função orgânica. Segundo é a cadeia carbônica. Terceiro é a posição. Quarto é a presença do heteroátomo. Quinto, tautomeria. Vamos ver. Tautomeria está fora, porque álcool não tem tautomeria. Quem faz tautomeria, quem lembra? Aldeído, cetona e amida. Sempre comparado com enol. Então está fora. Metameria está fora. Só em compostos que tem heteroátomo. Álcool não tem. Posição, não. Porque um tem cadeia principal de 4 carbonos e o outro tem a cadeia principal com 3 carbonos. Como é que eu vou analisar a isomeria de posição se as cadeias são diferentes? Isomeria de cadeia, feito. Um tem a cadeia principal com 4 carbonos e o outro tem a cadeia principal com 3 carbonos. Por isso, A e B seriam isômeros de cadeia. Tá? A letra C, mesmo que você queira montar esse composto, um metiletanol, você não vai conseguir, não. Como é que você vai formar o etanol e vai botar o metil aqui? Não tem jeito de colocar um radical metil numa cadeia de 2 carbonos. Esse composto não existe. Com esse nome, não. Resposta correta, letra D de danadinho. Não sei se dá para você ver. Eu represento um composto de 4 carbonos na cadeia principal. 4 carbonos na cadeia principal. Está aqui, ó. Vou fazer aqui para você. 1, 2, 3, 4. Hidroxila no carbono 1. O radical metil no carbono 2. Vê se aceita meu composto, ó. Quem conseguiu fazer, ótimo. Quem não conseguiu fazer, vê se consegue aceitar. Esse aqui, ó. Tá dando para ver? Hidroxila no carbono 1. Aqui, ó. Hidroxila no carbono 1. 4 carbonos na cadeia principal. E o radical metil no carbono 2. Ó. Esse carbono aqui é quiral. Ele recebe hidrogênio, recebe o etil, que são 2 carbonos, recebe o carbono, que é o CH3, e recebe esse grupo que tem hidroxila. A folha está muito baixa, Fará. Aí, abaixa, vê se ficou melhor. Tá Agora ruim? Tá... Deu para ver? Agora sim. Esse é o carbono quiral, não sei se dá para ver. Carbono quiral é esse, que tem ligado nele o hidrogênio em cima, o CH3 embaixo, o etil do lado esquerdo dele e o grupo carbono com hidroxila do lado direito dele, carbono quiral. E o álcool é primário porque a hidroxila está presa no carbono primário. Tá? Resposta letra D de dado. A letra E, apesar de ser um álcool primário, o composto, pelo fato de ter o radical metil no carbono 3, não terá carbono quiral. Mais ou menos, gente. Não sei se vocês estão tão quietinhos aí, não sei se eu estou agradando, se eu estou atingindo o objetivo, se estão me acompanhando. Eu estou falando demais com uma coisa mais fácil, não sei. Me dá um retorno aí depois, pelo amor de Deus, para poder te ajudar. Essa é a resposta, letra D. Composto 2, exercício 2. O enunciado fala assim: informe o número total de isômeros óticos ativos que o composto abaixo poderá apresentar, além de indicar o total de misturas racêmicas que poderá existir. E aí? Me ajuda? O composto é esse, ó. O composto é um composto que tem o grupo aldeído, tá? Estou olhando a hora aqui. Nossa senhora, 5h24 já. Então, esse composto é um composto que tem um grupo aldeído lá em cima. Vê se dá para ver, ó.
Esse grupo aqui, vou escrever aqui para você, só para te lembrar. A gente está aqui para recordar. Aqui, ó, esse aqui é um grupo aldeído, esse aqui é um grupo álcool, grupo álcool, grupo álcool, outro grupo álcool e outro grupo álcool. Opa, isso é um poliálcool. Que isso, cara? Poliálcool. Peraí, poliálcool, vários grupos álcool. O que é isso? Isso é uma ose. O que é isso? Isso aqui é o grupo aldeído. Então, eu vou colocar as 3 primeiras letras da palavra aldeído. Não repara a letra não, que pelo amor de Deus, é difícil pra caramba escrever com isso aqui. Se você juntar o prefixo alde com a terminação ose, você tem uma aldose. Oh, isso é a glicose. Glicose é isso, uma aldose. Se você tivesse no lugar do grupo aldeído um grupo cetona, por exemplo, no meio da cadeia, e cetona não pode estar na extremidade, né? Aí você teria uma cetose. Cetose, exemplo de cetose, frutose. Tá? Então tá. Então esse composto aqui a gente já identificou. Show. Bacana. Vamos marcar? Vamos marcar. Esse carbono é quiral. Esse carbono é quiral. Esse carbono é quiral. E esse carbono é quiral. Isso aqui não pode ser por causa da dupla, né? Quem tem dupla ligação não pode ser considerado carbono quiral. E esse carbono aqui não é quiral porque ele recebe 2 hidrogênios, ó, iguais, 2 radicais iguais, perdão. Então, se esse composto tem 4 carbonos quirais diferentes, pode observar que são 4 carbonos quirais diferentes, apesar de serem grupos hidroxila, mas no total, cada estrutura terá 4 radicais diferentes ligados entre si. Então, eu tenho, claro, que identificar através da fórmula, 2 elevado a n. 2 elevado a 4 é o número de carbonos quirais diferentes. 16 são os isômeros óticos ativos. Se perguntarem quantas substâncias destrógenas, é só pegar a metade, né? E a outra metade é o levógeno. Se eles perguntarem quantas misturas racêmicas, pô, você sabe, né, gente? Mistura racêmica é quando você mistura destrógeno com levógeno. Ora, se eu tenho 8 destrógenos e 8 levógenos, é claro que eu formarei 8 misturas racêmicas. Então, para eu descobrir o número de misturas racêmicas, é só pegar o número de isômeros óticos ativos que eu descobri e dividir por 2. Não precisa usar fórmula nenhuma. Tem gente que usa a fórmula 2 elevado a n menos 1. Para que isso? Se você quiser, tudo bem. Mas não há necessidade de fazer isso. Então, essa questão é mais direta. Oi, querida. Então, só não vai poder usar essa fórmula se for um ciclo com 2 carbonos quirais, né? Isso, e na verdade, carbonos quirais iguais, né? Tá? Igual naquele exemplo que eu te dei, cloro com cloro, lembra? Quem não vai usar essa fórmula também, quando a cadeia é aberta, com 2 carbonos iguais, carbonos quirais iguais na cadeia aberta. Tá? Lembra do ácido tartárico? Eu não posso usar a fórmula. Aquele que produziu o meso, né? Exatamente, querida. Tá. Show de bola. Beleza. Terceiro exercício. Dá uma lida aí. Gente, eu tô com fome, você acredita? Tô sentindo falta da Júlia Lago, a loirinha. O que aconteceu com ela, hein? Não sei, Fará. Amanhã a gente tem aula no mesmo horário, hein, gente? Reposição de quinta passada, hein? Deu uma lidinha? Essa questão caiu na UNB. A UNB tem a mania de valorizar, mania assim, né, no bom sentido da palavra. Eles adoram valorizar os cientistas que passaram pela química. Adoram falar de Lavoisier. Então, vou ler com vocês. Ó, há 25 anos comemorou-se o centenário do falecimento de Louis Pasteur.
Sua contribuição mais importante para o desenvolvimento da química foi... Vocês estudam isso na biologia, né? O Pasteur foi o grande responsável pelo isolamento do vírus da raiva. E depois que ele isola o vírus da raiva, ele acaba criando a vacina antirrábica. Pô, revolucionou o mundo inteiro, né? Até hoje a gente usa isso, e a gente é muito grato por isso, né? Ele criou também um sistema de eliminação de germes de produtos lácteos, né? O leite que saía da vaca, normalmente a vaca, né, a asepsia e a higiene da vaca não era legal, então você acabava absorvendo as bactérias ali. Então, ele criou o processo de pasteurização, né? Um processo de elevação da temperatura sem que perca, né, a qualidade, né, as particularidades, as proteínas, né, o alimento rico que tem no leite, mas que elimina os micro-organismos patógenos. E, naturalmente, estudou a química orgânica detalhadamente, como eu te disse no início da aula, pegando o ácido lático e cristalizando o ácido lático. Colocou no microscópio e manualmente, mecanicamente, separa os cristais. Olha só que loucura, cara. Hoje em dia ninguém faz isso mais, né? E dali começou a estudar detalhadamente a isomeria ótica, partindo dos estudos de Louis Pasteur através do ácido tartárico. Então, a letra A fala assim: ele foi responsável pelo isolamento da substância química responsável pela raiva. Não existe substância química. A raiva é o responsável, é um vírus, pô. O vírus é um ser vivo, cara. Então, tá errado a letra A, porque não é isolamento da substância, foi isolamento do vírus da raiva. A letra B. Ele foi responsável pela proposta de um modelo tetraédrico para o carbono tetravalente. Não. Quem propôs isso foi um cara chamado Kekulé. Lembra? Augusto Kekulé. Quer garfo? Não. Quer faca? Não. Kekulé. E ele... Não, minto, falei errado. O carbono tetraédrico, o carbono que faz 4 ligações, quem estudou isso, quem propôs isso, foi o Kekulé, um sueco chamado Kekulé. No final do século XIX, vieram 2 cientistas, um chamado Lebel e o outro chamado Van Toff, o mesmo da fórmula 2 elevado a n, Van Toff, e propuseram um carbono tetraédrico, porque quando o Kekulé propôs o carbono, né, fazendo 4 ligações, ele propôs um carbono plano, onde o ângulo entre as ligações que o carbono fazia seria de 90 graus. Imagina a gente plano. Você ia me ver de frente, beleza, de lado você ia achar que eu fui embora. Uma folha de papel, não, nós somos tridimensionais. Largura, altura, comprimento, exatamente pelo formato tetraédrico que permite que nós existamos da forma que nós existimos nesse planeta, tá? Por isso que nossa dimensão que nós vivemos é uma dimensão, terceira dimensão. Com a evolução, né, o próprio Espiritismo fala isso, nós vamos partir para a 5ª dimensão, então a gente vai ter outras proposições, inclusive visuais lá na frente, tá? Então, quem propôs isso foi Lebel e Van Toff, não foi o Pasteur. A letra C, a proposta das leis das proporções fixas na formação de compostos. Quem propôs a lei das proporções fixas foi Dalton. Quem propôs a lei das proporções definidas ou constantes foi Proust. Quem propôs a lei da conservação das massas foi Lavoisier. Quem propôs a lei volumétrica, Charles Gay-Lussac, ele falou que cada substância gasosa, o molde, qualquer substância gasosa, estando nas mesmas condições de temperatura e pressão, equivaleria a 1 litro. Quem falou isso foi Gay-Lussac. A letra C, a separação mecânica das formas destro e levo de cristais do ácido tartárico, a resposta correta. Ele, o revolucionário, o estudioso da química orgânica, na isomeria ótica. E a letra E, que está errada, a separação das 2 fórmulas, cadeira e barco, no ciclo hexano. Eu vou falar isso lá na frente, quando a gente chegar em reações. O ciclo hexano, eu tenho tempo? Eu tenho 2 minutinhos. Deixa eu só fechar a aula com esse assunto, que é interessante. Eu tenho ciclopropano, ciclo de 3 carbonos. Eu tenho ciclobutano, ciclo com 4 carbonos. Eu tenho ciclopentano, ciclo com 5 carbonos. E tenho ciclohexano, ciclo com 6 carbonos. Os ciclos mais importantes. Existem ciclanos com até 50 carbonos. O tal do cara que estudou isso, um cara chamado Bayer. Se é Bayer, é bom. Ele falou que o ciclopropano parecia com um triângulo equilátero.
Ele falou que o ciclobutano parecia com um quadrado. Ele falou que o ciclopentano, para ele, era um pentágono. Então, ele considerou um ângulo interno dos ciclos como se fossem estruturas geométricas planas. Quando ele chegou no ângulo do ciclopropano, ele falou assim, um ângulo interno de 60 graus. Quando ele fez a avaliação do ângulo do ciclobutano, ele achou um ângulo de 90 graus. Quando ele chegou no ciclopentano, ele achou um ângulo de 108 graus. Como nós sabemos, e na época ele sabia também, que o ângulo mais estável da natureza, proposto por Lebel e Van Toff, era um ângulo de 109 graus e 28 minutos, do carbono sp3, quando ele estudou o ciclo hexano, ele viu que, ao comparar o ciclo hexano com o hexágono, o ângulo interno dele era 120 graus, superior ao ângulo de maior estabilidade da química. Qual foi a conclusão dele? Ciclos com 6 ou mais carbonos não existem na prática. Aí vieram duas feras chamadas Sacchi e Mohr, para corrigir a afirmação do Bayer. O que eles fizeram? Eles pegaram o ciclo hexano e falaram assim, ó, o ciclo hexano existe. Só que não existe da forma que o senhor está falando, doutor Bayer. O senhor está considerando todos os 6 carbonos do ciclo hexano no mesmo plano. Não. Os ciclos com 6 ou mais carbonos, os carbonos se encontram em planos diferentes. Aí eles propuseram um ciclo hexano, fizeram uma estrutura metálica, bonitinho, fazendo as ligações, como se fosse uma estrutura metálica, né, um ciclo hexano mesmo. Só que eles colocaram 2 vértices do ciclo hexano para cima, no formato de bote ou canoa, assim, ó. E depois inverteram um vértice e botaram para baixo. Aí fizeram uma estrutura que chamaram-na de cadeira ou sofá. Então, o ciclo hexano, ele existe na forma de bote ou canoa, cadeira ou sofá. Exatamente pelo fato do ciclo hexano não ser uma estrutura plana. Ciclos com 6 ou mais carbonos são estruturas onde os átomos de carbono se encontram em planos diferentes. Portanto, realmente, quem fez a estrutura cadeira e barco fez o ciclo hexano na forma mais estável. Entretanto, não foi Louis Pasteur. Foi um cara chamado Sacchi e um cara chamado Bohr, uma das feras, duas feras da química, essas duas feras, né, fazendo com que a química evoluísse também novamente. Tranquilo, gente? Eu paro por aqui. Gravei a aula, vou disponibilizar essa aula depois para vocês. Quero tomara que você tenha aproveitado um pouquinho. Eu gostei, apesar de achar que vocês estão muito quietinhos, eu acho que vocês não estão entendendo muito, mas tomara a Deus que vocês estejam Obrigado a você, Rafael. Vocês estejam me enganando, né? Eu tenho que respeitar o silêncio, porque normalmente as pessoas não gostam de falar. Amanhã a gente tem um encontro, tem a aula do Newton, a minha aula e a aula da Milena, repondo a aula de quinta-feira passada, tá? Então, as ordens, esse material já eu mandei para vocês na semana retrasada no grupo. Tenta fazer os exercícios até o número 11 para amanhã, e a gente vai discutindo. Na semana que vem eu começo as reações, se Deus quiser. Beijo, tá? Tchau, obrigado. Valeu. Obrigado pela paciência.